Eu estou fechando todos os microfones, ok? Tudo bem? Só o Paulo que não. Paulo, tem que soltar você. Paulo, destrava aí que eu travei você. Desculpa, você é o único que tem que falar. Pronto. Ok, agora sim. Paulo, eu sou mirim nessa coisa de fazer reunião pelo Zoom. Comecei a fazer isso em março, né? Mas você vê que eu já estou ficando boa nisso. Bom, eu gostaria que você se apresentasse, e aí eu tenho aqui 15 perguntas para você. Tá. Depois, no final, você pode falar, eu te sugiro alguma coisa para você finalizar, pode ser? Pode ser, claro. Ok. Então, pode se apresentar. Paulo Moraes, médico psiquiatra, escritor, diretor de teatro, um pouco de tudo na vida, né? Mas como médico psiquiatra e psicoterapeuta, 45 anos trabalhando com gente, o que é uma coisa muito gostosa de fazer, muitas vezes muito sofrida, mas de uma maneira muito especial, nos envolve de uma maneira integral, né? E quando Zuleika fez esse convite, eu não hesitei nem um segundo em concordar, seja pelo tema e seja pela Zuleika também, que é uma pessoa que conheço há muitos anos e sei da importância de tudo que ela resolve fazer. Bom, posso começar com as questões? Pode? Certo aqui? Sim? Então tá, tem microfone aberto. O seu, Madalena. Pode fechar, por favor. Eu não escuto eles Paulo, as pessoas Oi? fizeram as perguntas, eu elaborei mais ou menos o caso. Nossa Senhora, não tem nada. Madalena, fecha o microfone, por favor. O que acontece aí? Ele caiu sem som, não estou ouvindo nada. Todo mundo está me ouvindo, né? Rosa, deve ser aí com você. Eu não sei como resolver isso. Nossa, tá ruim mesmo. De qualquer forma, gente, para quem não sabe, a nossa reunião sempre é gravada, tá? Depois eu disponibilizo essa Eu não escuto nada. reunião Como é que eu faço isso? no YouTube, tá? E mando o link para vocês, ok? Então, vamos começar. Paulo, a situação é a seguinte. A pessoa começou a apresentar agressividade há uns 3 anos, tá? É um adulto jovem, mas esse não era o perfil dele. A agressividade, ela é direcionada à família, aos colegas de trabalho, mas não a alguns amigos, tá? Alguns poucos amigos. Ele se acha abandonado por todo mundo, sempre fala alto com essas pessoas com as quais ele é agressivo, ele acha que ele tem sempre razão, sempre tem que dar a última palavra, e ele pensa que os problemas dele não estão sendo valorizados como deveriam, né? E também ele está extrapolando na bebida, ok? Mas essa agressividade não é quando bebe, tá? É o normal dele atualmente. Você poderia falar alguma coisa dessa situação? Adulto jovem com que idade? Ele deve ter, sei lá, seus 50, menos. Não é velhinho como nós ainda. Tá. Bom, é importantíssimo a gente tentar verificar se essa mudança de comportamento emocional dele está ligada a alguma patologia orgânica, né?
alguns quadros, não estou falando dele especificamente, mas Só uma alguns coisa, quadros... Paulo, dá licença. Oi? Você tem como chegar mais perto do microfone? Vocês estão ouvindo bem? Ou o problema é só meu? Vamos lá. Tá, veja como é que está aqui. Ótimo, melhorou. Melhorou, tá. Melhorou. É muito comum essa mudança de comportamento acontecer por algumas coisas. Uma delas é quando existe um quadro orgânico tóxico, ou por bebida ou por droga, a pessoa faz essa mudança de comportamento e passa a agir de uma maneira diferente do que agia até então. Nesta idade, é uma das possibilidades. Se ele começou a usar alguma coisa que não usava antes. Quando eu digo usar alguma coisa, pode ser uma droga, pode ser uma bebida, mas às vezes um remédio. Existem alguns quadros de tireoide que o remédio faz com que a pessoa passe a ter essa mudança de comportamento, né? Uma segunda coisa que é importante verificar é a condição emocional dela. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Houve uma mudança de uma chefia ou de um companheiro de trabalho e isso altera uma dinâmica dele por estar lidando mal com aquela coisa. Mas se a vida dele está parecida com o que sempre foi no trabalho, parecida com o que sempre foi na família, porque também, às vezes, passou a ter problema específico com alguém da família, ou com a esposa, ou com o filho, ou com um irmão, e isso altera também esse comportamento. Mas não tendo, Alguma coisa vocês não sabem. se está tudo meio parecido, como sempre foi, aí tem que se pesquisar que ele possa estar entrando num quadro psiquiátrico mais sério dessa alteração de comportamento. Tá. Foi possível entender tudo? Sim. É difícil, tio. De qualquer forma, se a pessoa não pôde ouvir direito, porque está meio confuso aqui, e depois ela assiste a gravação, ficou claro? Ficou bem? Não vendo nada aqui, não estou vendo nada. A segunda questão é o seguinte: uma pessoa de 96 anos, ok? Toma levosine, 8 gotas, toma 2 comprimidos de quetiapina e toma gabapentina. Ela dorme bem, mas fica dopada durante o dia. Com certeza. E aí, assim, a pessoa pergunta, por que que esses medicamentos demoram para fazer efeito para ela? Porque tem alguns que são aqui indutores do sono, né? Ou estou enganada? Todos eles, de alguma forma, são indutores do sono. Tá. Não como função primeira, mas como função secundária, né? Tá. Os remédios psiquiátricos, né? Eles são... Eu vou dar um exemplo. Eu costumo dizer que eu tenho uma arma na mão poderosíssima, que é o receituário. E se eu não souber usar com muito cuidado, essa arma é perigosa, porque ela mais provoca danos do que ajuda, às vezes. São remédios que, para se verificar o que é. Por exemplo, a quetiapina é um remédio que ela pode ser aplicada desde numa dosagem baixa por um transtorno de humor passageiro, até numa dosagem mais alta para quadros esquizofrênicos. Então, evidentemente, que tem que ser usado com muito critério, né? A associação dela com o Neosine, a levomepromazina, que é o outro, é uma coisa fortíssima, né? Com o passar do tempo, o paciente, mesmo não desejando conscientemente, o organismo dele começa a reagir. Então, às vezes, ele não quer ficar dopado,
Não é consciente isso. Então, ele reage e tem uma dificuldade para o efeito imediato. Mas vale a pena tentar rever a quantidade de remédios. Ainda mais com quase 100 anos de idade, porque tanto remédio assim, né? Tá. E no caso dela demorar, por exemplo, se dão quetiapina, ela toma às 18h30. Aí ela demora muito tempo para pegar no sono, tipo umas 4 horas. Isso é normal? Varia de pessoa para pessoa. É o que eu estou falando. Há uma reação, muitas vezes, do paciente, mesmo sem ser consciente, é uma reação inconsciente de não querer ser sedada, não querer ser induzida ao sono. Então, ela reage, né? Isso é muito comum ver, às vezes, em criança, que às vezes você dá um remédio para uma criança e ela não quer aquilo que é a intenção do remédio. Então, ela fica lutando contra aquela intenção. Isso acontece também, porque nada mais parecido do que uma criança do que uma pessoa com 90 e tantos anos de idade. Então, o ideal mesmo é passar no especialista para poder rever. Sem dúvida. Né? E uma coisa sempre, passar para o psiquiatra, para a psiquiatra que estiver atendendo, um desejo familiar de que não seja usada altas dosagens, sabe? Porque aqui a gente pode falar palavrão, não? Pode? Então tá. Eu costumo dizer o seguinte, há um ditado popular que fala pimenta no rabo dos outros é refresco. Né? E remédios tranquilizantes de altas dosagens no rabo dos outros não interfere nada para o médico. O médico só fez, na sua letra feia, uma receita. Se a família não quer baixa dosagem, ela está concordando, de alguma forma, com o que o médico prescrever. É extremamente comum começar com dosagens altas. Então, por exemplo, a quetiapina, vou dar um exemplo. A quetiapina tem de 25, de 50, de 100 miligramas, de 200 miligramas, de 300 miligramas. Então, o médico decide que para tal patologia vai usar. Ele não deveria começar com a dose mais baixa para ver a reação da pessoa e, se necessário, vai subindo? É extremamente comum, eu vejo colegas que a pessoa vai pela primeira vez e sai com 200 miligramas. O médico não tem ideia se com 100 seria eficiente, mas já começou com 200. Esse é uma preocupação muito grande. Sim. Ok. Vamos para a terceira. A pessoa toma simvastatina, toma atenolol de 25 e Lexotan de 3 à noite, né? Ela quer saber, isso tudo, claro, foi receitado, né? Ela quer saber se ela pode tomar todos juntos ou qual o intervalo que ela deve tomar cada um deles, assim. A simvastatina, que é um remédio para o colesterol, o ideal é que ela tome mais ou menos na hora do jantar, né? O Lexotan vai estar aí com um efeito sedativo, se for prescrito à noite. Porque se for prescrito de dia, foi buscando um controle da ansiedade. Mas se foi prescrito à noite, é para sedar. Então, ele deve ser usado num horário um pouco depois, não junto com a simvastatina. O atenolol tem uma função também de controle da pressão. Eu costumo ver receitas do atenolol mais precisamente pela manhã, para controlar a pressão durante o dia, não durante o sono. Então, o atenolol, o principal efeito dele, se ela tomou à noite, vai ser controlar a pressão no período noturno, quando está dormindo. Uhum. Ok. É o marido que quer ver você, Paulo. Olá!
Como é que você tá, cara? Tudo bem, rapaz? Tudo Quanto bem, tempo, graças a né? Deus. E você, tá bem? Estão levando a vida. Esse mundo estranho que não se cumprimenta, não Pois se é, abraça. pois é, pois é. Logo, logo passa. Meninas, Vamos ver se a gente logo, logo tem esse contato presencial. legal. Tchau, Paulo. Abraço. Grande abraço. Tchau. Ô, Paulo, então, só finalizando essa aqui, então, ela vai tomar esses 3 à noite, mas deve tomar com intervalo, por exemplo, se ela toma simvastatina na hora do jantar, ela pode tomar os outros 2 uma hora depois, é isso? O Lexotan, sim, quer dizer, um pouco mais na hora que for deitar. Tá. Eu sugiro que veja com o médico acompanhando se o atenolol não tem que ser pela manhã, porque esses remédios, eles têm um efeito a partir do momento que tomam, e depois o efeito vai diminuindo. Então, o atenolol, que é para controlar a pressão, tomado pela manhã, ele vai fazer o controle da pressão logo nas horas seguintes. Vamos supor que tomou às 8 da manhã, a eficiência maior desse remédio, vai estar até o começo da tarde, depois começa a diminuir. Se toma o atenolol à noite, o efeito maior é durante o sono. E não durante o sono, a pessoa está dormindo, a pressão normalmente está quieta, né? Sim. Seria legal o atenolol pela manhã, a simvastatina no jantar e o Lexotan na hora de deitar. Ok. Vamos para a próxima. As pessoas, têm mais de uma, têm dito que têm sonhado muito nesse período aí de pandemia. Ou pelo menos lembrado dos sonhos, né? Uhum. E tem falado também, coisa que não faziam antes. A pergunta é se isso é normal, diz que até o discurso é diferente, é com voz diferente da pessoa, entendeu? O que você diz disso? Nós estamos vivendo um momento completamente atípico aqui no Brasil e possivelmente no mundo todo. Nós não sabíamos o que era uma pandemia em termos práticos. A última pandemia importante que teve foi a gripe espanhola, acontecida há mais de 100 anos. Então, nenhum de nós estava aqui vivendo isso, né? A pandemia, pela sua característica, o alto número de mortes, a condução diária, a evitar o contágio, tudo isso gera uma tensão e uma ansiedade muito grande. O fato de não estar podendo encontrar os outros, né? Eu não toco uma pessoa, não sei minha mulher, há 5 meses, né? Isso é uma alteração completa dentro do cotidiano nosso. E isso acontece que na hora de dormir vem como uma interferência nesse período de relaxamento. Por mais que o corpo esteja dormindo, a mente ela está sofrendo essas influências. E uma das coisas bastante comum é a interferência disso no período do sono, onde os sonhos são mais lembrados, onde os sonhos são mais estranhos, eles são mais inquietos. E a alteração da maneira de falar, ou passar a falar, isso tudo faz parte desse processo. Não é para preocupar, é para manter, como todos nós, a grande torcida para que isso acabe o mais rápido possível. Ok. Olha, o Zoom nos avisa que nós temos 8 minutos, então nós vamos fazer cara de conteúdo para tirar aquela foto clássica. Okay? Sim. E aí eu faço a próxima pergunta e o Paulo começa. Se a gente cair, a gente volta, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo fazendo uma carinha bonita de quem está feliz. Espera aí, gente. Fica firme aí. Agora vai.
Pronto, pode desmanchar o sorriso. Bom, Paulo, a próxima é uma pergunta que até já foi feita numa das nossas rodas, mas a gente queria saber a sua opinião. É sobre bipolaridade. Tá? A pessoa já tem o diagnóstico, ela está medicada, né? E a pergunta é... Primeiro, ela perguntou se só a terapia seria suficiente sem o medicamento. Quer saber também se isso é hereditário e com qual idade pode se manifestar. Tá. Bom, primeiro, o diagnóstico da bipolaridade tem que ser muito bem feito. Às vezes a gente entende que essa mudança de humor é uma coisa brusca. Ah, ele estava bem de manhã, daí a pouco já estava mal, estava irritado. Essa mudança de uma hora para outra não é um sinal de bipolaridade. É um sinal de distimia. Distimia, esse prefixo está ligado à alteração, né? Quando nós falamos da disritmia em relação ao ritmo cardíaco, toda vez que tem um dis no começo, quer dizer uma alteração. A distimia é relacionada ao humor, é uma alteração do humor. Então, esse humor que altera rapidamente, de uma hora para outra, é mais distimia. A característica maior da bipolaridade são fases em que a pessoa entra numa fase depressiva e nessa fase ela não quer trabalhar, não toma banho, não se alimenta, fica para baixo, profundamente deprimido, melancólico e às vezes durante semanas até. E aí muda e vai para uma fase eufórica. E na fase eufórica quer gastar dinheiro, quer fazer compras, Então é diferente dessa mudança de humor que tem todo dia. É muito comum o diagnóstico, eu coloco isso num dos meus livros, de distimia, ser confundido com bipolaridade. Então o diagnóstico tem que ser muito preocupado, muito cuidadoso para não misturar a distimia da bipolaridade. A hora que se definiu que é uma bipolaridade, aí o tratamento é uma mistura química, remédios. Normalmente, um dos mais indicados é o carbonato de lítio, mas existem também outras possibilidades de outros remédios. É que esse é quase presente em todos os quadros. E terapia também. Porque há uma necessidade da pessoa desenvolver uma consciência desta alteração de humor, desta fase. Eu tive um paciente há um tempo atrás que ele tinha uma loja de família que vendia sapatos. Era do avô, ficou para o pai, ficou para ele. E ele, desenvolvendo a bipolaridade, entrou numa fase eufórica ao ver na praça onde era a loja, em frente à construção do supermercado. E começou a acreditar que aquilo estava lá para ser uma nova loja dele. E aí ele começou a pensar em essa mudança da lojinha para onde estava sendo feito o supermercado. Foi lá falar com pedreiros, com mestres de obras, que acharam graça, mas não também acharam que era nada importante. Aí o que ele fez? Entrou em contato com as empresas de Franca, que forneciam sapatos para ele, e aquela empresa que ele pedia 5 pares daquele mocassim marrom, passou a pedir 20 pares. Aquele outro, aquela sandalinha que pedia 10 modelos, passou a pedir 70. Enfim, as empresas acreditaram
claro, era um fornecedor antigo, né? E começaram a contratar pessoas para produzir isso para ele. Ele estava noivo, resolveu dar um carro importado para a noiva. E foi numa loja ali na Rua Augusta, na Rua Colômbia, né? Que tem vários carros importados, e fez um cheque à vista de um carro importado e já saiu com o carro, já nome limpo que ele tinha, nunca tinha nada, está no cheque. E contratou uma bandinha dessas que fazia propaganda antigamente na Teodoro Sampaio, que ia tocando e ele dizendo: estou levando esse carro de presente para minha noiva, tal, né? Correndo risco, ele, a noiva, todo mundo, de alguma coisa. Bom, o resultado disso, a noiva terminou com ele teve que devolver o carro, evidentemente pagou um ágio danado para isso, porque não tinha esse fundo todo. Ele perdeu um monte de fornecedores ao descobrirem que ele não ia comprar tanta coisa assim. E aí que a família deu conta que ele estava num problema do distúrbio bipolar importante, né? Então, o diagnóstico é muito preciso, mas ele tem que ser feito com cuidado. Porque se começa a tratar uma distimia como se fosse bipolar, está tratando uma coisa que não é verdade, né? Um transtorno de humor distímico, que muitas vezes todos nós temos, o time de futebol perde e a gente fica meio triste, mas aí liga uma pessoa conhecida e a gente está alegre, aí quebra o liquidificador, a gente fica irritado. Isso não é transtorno bipolar. Então, seria até adequado ouvir uma segunda opinião, né, Paulo? Sem dúvida, sem dúvida. Ok. Olha, gente, nós temos 1 minuto, então eu vou derrubar todo mundo e a gente entra em seguida. Combinado? Com a mesma senha, né? No mesmo link. Ok? Tá bom.